Hey! Voltei para falar das melhores coisas do Canadá. Esse vídeo é uma atualização de um vídeo que eu já fiz cerca de 5 anos atrás, quando apenas cheguei, desembarquei no país e coloquei num vídeo as minhas primeiras impressões, né? Abordando aqueles itens como se fossem as melhores coisas do Canadá. Hoje, 5 anos depois, com essa nova trajetória, com esse novo olhar, uma análise mais crítica sobre os itens, que eu não sei se vão bater com os itens que eu abordei anteriormente, mas com os itens que eu considero como sendo as melhores coisas que a gente tem aqui no Canadá. Na quinta posição, né, como a quinta melhor coisa aqui no Canadá, na minha opinião, é exatamente o clima, né? Sem dúvida é uma das coisas que a gente mais olha quando pretende viajar para um outro país. Como que funciona a questão da temperatura, é agradável, é igual à temperatura no Brasil, é um pouco mais frio, e sem dúvida essa parte, né, das estações do ano é uma das coisas mais atrativas aqui no Canadá. Principalmente porque as estações são muito bem definidas, né? Primavera vai ter flores, é bem parecida com o Brasil. O verão é um verão muito quente, né? Com a diferença de que o sol aqui ele não age diretamente na sua pele. Você sente calor mais como se fosse um efeito estufa, né? É muito abafado, né? A umidade é muito baixa e você sente aquele mormaço, é muito quente. Aí vem o outono que pinta a cidade toda de amarelo, vermelho, verde, enfim. Fica lindo de você fazer fotos, aquelas fotos que você vê em revistas, que você imagina, nossa, quando eu faço as minhas fotos no outono, as pessoas pensam que o fundo é uma montagem, tamanha a beleza e a plasticidade das fotos. E o inverno, nós já fizemos vários vídeos enfrentando nevascas célebres, né, e memoráveis que a gente enfrentou aqui. Aqui nós temos uma variação de temperatura gigantesca. E isso define comportamentos, define formas de se vestir, define relações sociais. Então, portanto, estações do ano é uma das coisas que a gente mais gosta e mais considera, aprecia na hora de vir para esse país. Na posição de número 4, nós temos, ainda associado a essa questão do clima, nós temos as belezas naturais. Por que as belezas naturais? Poderia até ser um subitem do item anterior. As belezas naturais são um grande atrativo por aqui, né? Porque nós temos muitos parques. A gente imagina o Canadá como um país que só tem gelo. E de fato, sim, é um país que tem muito gelo. Porém, é uma coisa que eu me surpreendi. É um país muito arborizado, mas muito. Toda casa praticamente tem pelo menos uma árvore na frente, uma árvore de grande porte. A vizinhança toda aqui, todo mundo tem árvores na porta. Um jardim gigantesco, um jardim na frente, um jardim no quintal, e é muito arborizado. Se você fizer uma foto aérea de todas as regiões, você vê o verde tomando conta. Então, essa beleza natural, que eu não imaginava que existisse tanto assim, ela é muito gritante, você tem muitas cachoeiras, é o país que mais tem lagos do mundo. Então, sem dúvidas, quando você pensa em vir para o Canadá, você tem que lembrar que está vindo para um dos países mais belos, mais encantadores do mundo. A natureza realmente por aqui, ela é abençoada, aqui atrelado aí a questão do clima, né, das estações do ano, vai mudar completamente e vai garantir para você fotos exuberantes. Na posição de número 3, nós temos a questão da organização. No caso da organização, ficou um pouco amplo, mas de modo geral, os canadenses são muito organizados em todos os aspectos. Eu entrevistei um canadense certa vez para ele falar sobre o Brasil, quais eram as impressões dele sobre o Brasil. E ele me disse que o Brasil era um país apaixonante, ele adora, inclusive visita todos os anos, na época do carnaval, mas ele falou que é um país bem desorganizado, se referindo às leis, se referindo às pessoas que chegam atrasadas, mas falou que no final dá tudo certo. Ele acha isso encantador no Brasil, que é um país que é desorganizado, mas no final as pessoas conseguem se virar e tudo acaba acontecendo, dá tudo certo. Uma análise bem correta e bem interessante dele. E essa análise dele, ela é reflexo de como o país dele é organizado. De fato, ele é muito organizado em todos os sentidos. Se você tem um evento num parque, eles têm parques gigantescos por aqui, um evento de grande porte, com muitas pessoas, ao final do evento não vai ter muito lixo, porque existe uma consciência coletiva das pessoas, no sentido de que eles têm que manter o ambiente sempre limpo. Igual os japoneses. Os japoneses têm esse senso de limpeza
muito apurado. Aqui também, de modo geral, né, se você andar pelas ruas aqui, né, eu ando muito pelas ruas, eu pego o transporte público, inclusive, as ruas são muito limpas. Levando para o lado aí das leis, eles cumprem rigorosamente as leis. Tudo tem que ser cumprido. Eles são muito subservientes com as leis. Então as leis aqui são cumpridas. Quando teve pandemia, quando estava no auge, se tem que usar máscara todo mundo usava máscara. Quem eventualmente não quisesse usar máscara, ele sofria uma reprovação social muito gigantesca dentro do transporte público, por exemplo. Portanto, a organização em todas as esferas, na esfera jurídica, na esfera social, no senso de coletividade, é um dos pontos mais positivos que a gente encontra aqui no Canadá. Na segunda posição, a gente vai falar do respeito às diferenças. Esse respeito às diferenças tem muito a ver com o fato de ser um país multicultural, né? O Canadá é um país jovem, 150 anos aproximadamente. Aí. Nas maiores cidades, quase metade da população é composta por imigrantes, e elas vêm com suas religiões, com seus credos, com as suas crenças, seus valores, e elas não mudam aqui. Elas podem exercer a sua fé aqui de forma livre e muito à vontade. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós temos a religião Sikh, né, que é uma religião na Índia, que eles usam o turbante, né, que sofre muita discriminação, inclusive dentro da própria Índia, porque é uma religião pequena comparada com as religiões maiores da Índia. Aqui, as pessoas dessa religião, né, os Sikhs, eles usam o turbante e andam tranquilamente em todos os lugares. Ninguém olha diferente, ninguém tem um estranhamento, porque isso é lindo aqui no país, esse respeito às diferenças, inclusive religiosas. As mulheres que vêm do Oriente Médio usam a burca, cobrem o rosto, enfim, com todos os trajes oriundos das suas religiões, e ninguém olha de forma diferente, ninguém olha preocupado, ou enfim, com nenhum tipo de preconceito. Existe um respeito muito grande a essa parte da orientação sexual, a essa parte religiosa, dos credos. Então, nesse sentido, o respeito as diferenças, ele é muito intenso, é uma das coisas mais bonitas que a gente encontra aqui. E vou levar também para a parte das profissões, né? Pouco importa se você é uma babá, se você é um pedreiro, ou se você é médico e tem pós-doutorado, né? o PhD. Isso não interessa. Todas as profissões, elas ocupam os seus espaços e têm a mesma importância. Cada um faz o seu, na sua, ninguém se importa com a vida de ninguém e a vida segue. Esse, portanto, é um dos aspectos que eu acho mais bacanas aqui. E na nossa primeira posição, nós temos, sem dúvida, a coisa que as pessoas mais escolhem no Canadá, é o motivo principal, é o carro-chefe talvez, que é a questão da segurança, a segurança pública. Nesses anos todos que eu estou por aqui, eu ando muito nas ruas. A minha academia ela funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda, inclusive nos feriados. E eu sou muito desorganizado em termos de horário que eu vou malhar. Eu vou malhar 10 da noite, 11 da noite, 1 da manhã, 2, 3 da manhã, e venho andando cerca de 15, 16, 17 minutos que eu ando daqui até a minha academia. Nunca sofri assalto, nunca passei por alguém que eu imaginasse que pudesse fazer alguma coisa, querer levar celular ou querer levar algum pertence. Nunca, juro, eu nunca tive a sensação de que eu poderia ser assaltado. É uma sensação de que, nossa, eu estou em casa, é como se eu estivesse em casa andando na rua. Eu não sinto medo, nem eu e nem ninguém, de modo geral, sente medo quando anda nas ruas, independentemente do horário. Inclusive as ruas elas são muito mal iluminadas, né? Esse aqui é até um defeito do país. De modo geral, né, com exceção das vias principais, das avenidas principais, as ruas são muito mal iluminadas. Seria um ambiente propício, né, para alguém praticar uma atividade ilícita, né, praticar um crime de roubo, assalto, enfim. Mas ainda assim, com tudo escuro, porque é bem escuro à noite, a gente não sente aquela sensação de que vai ser assaltado, porque é muito seguro. Existe crime por aqui? Claro que existe todo santo dia, né? Temos assassinatos, temos pessoas roubadas, enfim. Existe crime em qualquer sociedade. Crime é inerente à própria natureza humana. Mas o que existe, a diferença entre um país e outro, é exatamente a maneira com que o país tenta controlar, né, essa parte da violência. E aqui, com certeza, os índices são baixíssimos comparados com países violentos.
como o nosso querido Brasil. E a sensação de segurança talvez é mais importante do que a própria segurança, né? Você sentir-se seguro e à vontade para você abrir uma porta do carro de madrugada, poder descer do carro, abrir a sua garagem tranquilamente, na paz. 5 anos, nunca ouvi um tiro, nunca vi ninguém brigando, nunca vi ninguém sendo assaltado. E tudo isso eu vi e ouvi no Brasil. Aqui, de maneira geral, é um país muito seguro e, sem dúvida, né, as próprias estatísticas do país elas reconhecem isso e o mundo sabe disso. O Canadá é um dos países mais seguros do planeta, então essa sensação de segurança, de estar sua integridade física está conservada e garantida, é uma das coisas que mais atraem as pessoas, não só brasileiros, pessoas do mundo inteiro que vêm para cá com esse intuito de viver bem, viver à vontade, poder exercer a sua fé, a sua religião, e sem sofrer nenhum tipo de preconceito, sem ser importunado. São as 5 melhores coisas do Canadá, na minha humilde opinião. Eu espero que você tenha curtido. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!